O profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias ocasiões, não foi só numa sentada, em várias ocasiões, explicou aos seus companheiros que o seu povo, os seus seguidores, com o andar do tempo, iriam dividir-se em seitas. Iriam se dividir em grupos. Ele disse, os judeus dividiram-se em 71 grupos. A palavra grupos aqui significa seitas. Os cristãos dividiram-se em 72 grupos, seitas. E o meu povo vai se dividir em 73 grupos. Os judeus que se dividiram em 71, 70 foram ao inferno e um salvou. Os cristãos que se dividiram em 72, 71 foram ao inferno e um salvou. E os muçulmanos que vão se dividir em 73, 72 estarão no inferno e um salvará. E com essas palavras, os sahabas ficaram assustados. Quem serão esses que irão salvar? Eu vos disse que o profeta falou isso em várias ocasiões. E em cada ocasião dava resposta diferente, mas a indicar a mesma coisa. Numa dessas sentadas, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, esse grupo que irá salvar chama-se Al-Jama'a. O profeta falou assim, Al-Jama'a. Al-Jama'a em árabe significa o grupo. Está na língua árabe. Mas no sentido religioso significa pessoas que vão se apegar fortemente à sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Numa outra ocasião, ele disse, Man kana ala ma ana alayhi wa ashabi. Os que vão salvar são as pessoas que vão fazer todo o esforço para praticar o din, assim como eu e os meus companheiros praticamos. Estão a perceber, irmãos? Que é a mesma coisa. Tipo, eu posso dar palestra aqui, ir dar em Namitil, ir dar em Mogovola, Namitil, Mogovola é a mesma coisa. Angoche, ir dar em Nacala, o mesmo tema, mas as palavras vão ser diferentes. Não terei como falar exatamente como falei em todo. Está claro? Mas o que importa é que eu quero transmitir uma certa mensagem às pessoas, e a mensagem é única. Numa outra passagem, ele disse, depois de mim, vocês vão viver situações estranhas, onde aparecer pessoas a dizerem que são muçulmanos, mas a praticarem o contrário do que eu ensinei. Então, se chegar a esse tempo, o que vocês devem fazer? Alaykum bisunnati. Apeguem-se à minha tradição. Aquilo que vocês me viram a fazer, façam isso e deixem de lado o que não interessa. Então, as pessoas que viveram essas palavras, nós conhecemos a tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, vamos nos apegar a essa tradição. E aí foram denominados Ahlus Sunnati wal Jama'a. Os adeptos da Sunna, a tradição do profeta, que se apegam a essa Sunna. Quando o profeta disse que o meu povo vai se dividir em 73 grupos, se você for atrás de cada grupo, vai dizer que somos muçulmanos. Então a palavra muçulmano já não basta, é preciso identificar-se com uma outra coisa. Percebem, irmãos? A palavra Islam continua lá. A nossa religião chama-se Islam. E nós que professamos o Islam somos chamados muçulmanos. Mas os que vão se dividir são os mesmos muçulmanos. Então dizer que sou muçulmano apenas não chega, porque os tais muçulmanos estão nesses 73 grupos. Como se identificar? É quando surge a necessidade desses nomes. E os nomes aparecem por si de acordo com o seu comportamento. Por exemplo, uma vez o profeta sallallahu alaihi wasallam, sentado com seus companheiros, disse: Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. O melhor século, ou seja, a melhor geração que cumpriu bem com o Islã é esta minha. Ou seja, eu e os meus companheiros. Depois virá uma outra geração que também há de cumprir bem o Islã. Depois virá uma terceira. O narrador diz que não se lembra se o profeta mencionou 3 ou 4 gerações. A palavra geração aqui significa século, de 100 em 100 anos. Então, assim que o profeta disse que
a melhor geração é a minha, depois virá a outra, depois virá a outra. Estas três são consideradas as melhores gerações que praticaram o Islã. O que quer dizer que quem aparece depois da terceira, na quarta ou quinta geração, vai ter um nome. E onde é que surge o nome? O nome surge quando a pessoa diz que eu sigo a geração dos nossos antepassados bem guiados. Os antepassados aqui são os que viveram nestas três gerações. Então, na língua árabe, todo aquele que ficou para trás, seja bom ou mau, chama-se salaf. Chama-se salaf. Até no Alcorão a palavra vem mencionada. Afallahu amma salaf. Allah perdoa o passado de quem se arrepende. No Alcorão tem essa palavra. Não está a referir isto que estou a dizer aqui. Estou a trazer em termos de língua. Não é? Então, quando a pessoa diz que eu sigo na religião a tradição dos nossos antepassados que viveram nas primeiras três gerações, na língua árabe a pessoa recebe o nome de salaf. Você está a seguir a salaf. Então, a palavra salafia não é grupo de pessoas. A palavra salafia não é, digamos, uma seita. A palavra salafia é a metodologia que você segue quando diz que eu quero cumprir o Islã, tal como o profeta e seus companheiros, e a geração a seguir, a geração a seguir. E eu vou lhe explicar uma coisa. Os nomes não terminam por aí. Os nomes surgem conforme a situação de cada geração. No tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, as pessoas estavam guiadas. Quando ele morre, começaram a surgir confusões. Os que se apegaram à tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam eram conhecidos por esse nome de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Está? Depois passou a fase dos sahabas, veio a fase dos seus alunos. Chamam-se Tabi, seguidores dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois passa esta fase dos seguidores, aparece Tabi'in, os seguidores dos seguidores, onde terminam as três gerações. Está claro? Então, o que é que acontece? Quando as pessoas se desviam da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, surge um grupo, que ele mesmo disse que sempre existirá um grupo que vai estar a pegar a minha tradição. E quando surge este grupo, automaticamente recebe um nome. Mesmo que eles não digam que nós somos fulanos, recebe um nome. No tempo em que as pessoas deixaram o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam e começaram a seguir os seus caprichos, os que seguiam o hadith eram chamados de Ahlul Hadith. Existiram teólogos que a vida foi pesquisar, investigar o que é que o profeta falou, o que é que não falou. Então, esses queriam seguir o quê? A sunna do profeta. Mas pela ocupação foram chamados Ahlul Hadith. Os adeptos do hadith autêntico. Entendeu? Não deixam de ser Ahlus Sunnah. Entendem, irmãos? Não deixam de ser Ahlus Sunnah. Tudo bem. Chegou um tempo em que as pessoas, mesmo seguindo o hadith, não se preocupavam em saber se o hadith é autêntico ou é fabricado ou inventado. Só seguiam. Surgiu um grupo que se ocupou em entender, dividir, separar entre o hadith autêntico e o não autêntico. E foram chamados Ahlul Athar, os adeptos das pegadas do profeta. Eles querem seguir exatamente do profeta. Conseguem ver que não deixam de ser Ahlul As-Sunnah. Está claro, né?